E aí, frequências divinas do meu coração. Hoje, eu, Daily Rose, nordestina, né? Sempre estou postando aí uns videozinhos sobre ressonância harmônica, né? Como tá a minha evolução e blá, blá, blá. Quem não sabe o que é ressonância harmônica é uma ferramenta espiritual do professor Hélio Couto. Faça sua pesquisa em qualquer site, em qualquer rede social sobre Hélio Couto e você vai encontrar. Mas hoje o vídeo é sobre relacionamento. Como eu consegui superar crises no meu relacionamento. Vamos lá? A primeira crise que eu passei no meu relacionamento. De repente, eu me vi com mais de 40 anos e eu não tinha nada, nada. Eu olhava para as mulheres assim, eu dizia, nossa, essa mulher conseguiu uma moto, essa mulher conseguiu uma casa. A minha funcionária, ela comprou um terreno, construiu uma casa, funcionária doméstica, construiu uma casa, conseguiu dar uma bis à filha. Gente, e eu nada. Gente, isso foi assim. A ressonância faz a gente despertar para o que realmente está acontecendo com a gente, para que a gente possa ir purgando isso e tratando e a gente possa conseguir, como é que eu posso lhe dizer, trabalhar essas questões, né? Que muitas das vezes, tipo assim, eu já tenho mais de 40 anos, eu nunca tinha pensado nisso. Então, foi uma das primeiras crises que eu tive. E aí, comecei a culpar meu esposo, né? Claro. Por quê? Porque por causa dele eu deixei de trabalhar, porque ele era enjoado, por causa das meninas eu deixei de trabalhar e começou essa crise. Quando a gente se depara com algo forte e que aquilo dói muito na gente, o que é aquilo? Fracasso. O fracasso é doloroso. Por que que muitas das vezes a gente prefere não ver, segue no automático, para não sentir e enxergar e admitir você fracassou durante todo esse tempo? Então, foi horrível. E aí, qual é o segundo passo? Culpar os outros, né? Culpar as consequências da vida, culpar pai, mãe, culpar tudo. E aí eu comecei nessas crises, tentando não culpar ninguém, mas aquilo era forte de culpar ele. E aí a gente começou a ter problemas em relacionamento, eu quis me separar, sabe? Imagina uma pessoa que já estava num fracasso e quer se separar de um homem bom, né? No momento ele era um homem bom. Como é que eu ia ficar, né? E ainda assim, a vítima, comecei a ser a vítima. Quando eu percebi que eu estava sendo a vítima e que estava errado essa atitude minha, né? A gente vai estudando, vai conhecendo as coisas e a gente vai entendendo. É um processo. Então, se você está num processo agora de reconhecer um fracasso total como pessoa, perceba quem você está culpando. Perceba se você está culpando algo externo e comece a se responsabilizar pela sua vida, porque a sua vida é sua. Você ganhou essa vida, você está aqui justamente para aprender, experimentar, conhecer, lidar com esses processos que às vezes já não conseguimos transmutá-los, resolvê-los, aprender em outra vida. Então, se você está nesse processo agora de muita dor, de reconhecer um fracasso, acalme seu coração. Tá? Graças a Deus, você despertou e agora você pode conseguir entrar em um caminho de como reverter isso, né? Ponto. Senti uma certa inveja, descobri, contatei o meu fracasso, doeu muito, não suportei, comecei a passar a culpa para os outros. Depois que eu passei a culpa para os outros, eu percebi que a vida é minha e que eu poderia ter escolhido diferente. Por que que eu não tive uma postura de dizer não para sair do emprego? Por que que eu não tive uma postura de achar pessoas que cuidassem das minhas filhas e continuassem? Porque, no fundo, o que eu queria era cuidar das minhas filhas. Como a minha mãe me abandonou, eu não queria abandoná-las, nem para trabalhar, tá? Então, qual é a culpa do meu esposo? Meu esposo colocava comida em casa, não deixava faltar médico, não deixava faltar escola, não deixava faltar alimento, nada para elas. Para mim, muito. Faltava muito. Mas por quê? Porque eu só conseguia exigir dele para elas. A minha soberba, o meu orgulho era tanto, sabe? Para não querer depender dele, para que eu era o mínimo. E muitas das vezes, quando eu precisava, isso muito antes da ressonância, desde o início do casamento, eu não tinha coragem de dizer a ele, e eu fazia o quê? Às vezes eu pegava lá na carteira dele, ele deixava o dinheiro assim, eu pegava, porque eu não tinha coragem de dizer, eu tô devendo, eu tô isso, eu tô aquilo, entendeu? Soberba e falta de merecimento, falta de amor próprio, de me valorizar, o meu valor, cadê o meu valor, né? Então, não era culpa dele, estava tudo em mim. Então foi isso. O primeiro passo, a inveja trouxe o reconhecimento do fracasso, o fracasso trouxe um lugar de vítima, o lugar de vítima eu passei a entender que eu era responsável pela minha vida, e aí quando eu entendi que eu era responsável pela minha vida, percebi que meu marido estava fazendo tudo o que podia. E que tudo que eu ter ou não ter, tudo que eu estava vivendo era escolha minha. E estava baseada em que essa escolha?
em se sentir abandonada e não querer que minhas filhas também se sentissem abandonadas. Então, isso foi muito bom. Eu sofri. Teve coisas que eu não consegui, não consegui. Eu poderia ter tido trabalhado e ser uma maravilhosa mãe, mas eu era muito ferida. Eu não tinha estrutura emocional para as duas coisas. Então foi quando eu disse, meu Deus, eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho um marido que está fazendo tudo possível para que o nosso relacionamento dê certo. Ele está tentando ser um bom pai, que ele passou anos sem ser. Ele está tentando, gente, bom pai, porque tipo assim, ele supria a ausência dele, afeto, amor, com dar tudo o que elas precisavam. Mas ele não dava carinho, ele não dava amor, ele não dava atenção, ele era crítico, arrogante. Então, e eu via só esse lado. Eu não via o lado material que ele, sabe, tipo assim, teve muita falta na infância dele. Então, o pai era muito ruim, não dava nada. Eles trabalhavam desde os 7 anos, como escravos mesmo para o pai. E o pai não dava nada. Quando eles conseguiram ficar maiores, que ia trabalhar para outras pessoas, escondido do pai, quando o pai estava na feira, quando era um feriado que não podia, que o pai não disse que não podia trabalhar, eles escondidos, eles iam trabalhar, ganhavam dinheirinho e o pai pegava. Então, gente, ele quis dar às filhas o que ele não teve, e eu quis dar às minhas filhas o que eu não tive. Então, o que você estiver passando aí agora, nesse momento, começa essa análise de você mesmo, né? Você vai descobrir no fundo, o porquê das suas escolhas. E não se entristeça, você vai descobrir que tá tudo fluindo, não tá nada parado, né? E que você despertar vai lhe ajudar a transmutar isso. Então, eu percebi que ele não era ruim, né? Eu quis me separar culpando ele de todo o meu fracasso, das escolhas que eu fiz, sendo que as minhas escolhas foram baseadas em um medo de abandono, de minhas filhas sentir o que eu senti. Pronto, esse foi um fato que eu consegui superar, quase me separo mesmo, culpando ele de tudo, eu tinha uma raiva dele, sabe, no fundo também culpando pelo homem que ele era, e aí foi que veio também essa lucidez de entender que ele também não tinha como dar o que não recebeu, que ele estava tentando dar o melhor em financeiro, em vida para as meninas, porque foi o que ele mais sentiu, e eu estava tentando dar minha presença a elas, que foi o que eu mais senti a ausência da minha mãe. Então, sabe, se você for olhar, analisar, tudo se encaixa. Então, por isso que é importante essa questão de autoconhecimento. O segundo, a segunda crise, que eu entrei em crise, eu vim morar aqui no interior, perto dos irmãos dele, todo vizinho de frente, de lado esquerdo, de lado direito é irmão dele, e minhas cunhadas, né, porque assim, são 11 irmãos homens, só não mora um aqui perto, são 10, tudo perto. E aí tem as cunhadas, né, as cunhadas. Umas mulheres guerreiras, trabalhadoras, que vão pra roça, que ajudam o homem. Eles tanto têm roça como também são açougueiros, né? Elas vão lá pro açougue, elas limpam o açougue. Enfim, e eu, nada, não ajudo meu marido em nada. E já tentei, lá, né, atrás, quando eu percebi isso, eu tentei entrar na vibe delas, de querer ajudar, e ele nunca permitiu, ele nunca deixou. Carlinhos, deixa eu ir lavar seu açougue, para ficar limpinho, fazer faxina, fazer uma limpeza legal. Não, deixa a menina lá limpa. Rapaz, bota um negócio de frios aí, eu venho cuidar dos frios. Não deixa não. Enfim, aí foi que, quando eu tentei ser o que elas eram, ele não deixava, e aí veio a crise. Aí, esse homem não me valoriza, e eu não sou ninguém, eu não consigo trabalhar, eu não consigo dar conta da casa, eu não ganho dinheiro, e aí comecei a me sentir a pior das esposas, a pior. Tinha perdido a minha filha, não tinha libido, não tinha vontade de namorar, de ser uma mulher assim, né, fogosa. Enfim, a nossa intimidade estava péssima, bem lenta, bem devagar. E aí agora, para que eu presto? Eu não presto como esposa, não presto como dona de casa, não ajudo ele com dinheiro. Gente, quero me separar. Eu quero me separar. E no fundo, culpava ele, porque, sabe? E aí, oração, muito estudo, muita autoconstelação, ressonância. E aí veio vindo à tona que você está tentando caber, né? Você está se diminuindo para caber. Essas mulheres, elas se destroem de tanto trabalhar. Foi quando aí eu, sabe, comecei a conversar e perceber como elas são amarguradas, como elas culpam também os outros, como elas têm uma raiva também, sabe? E eu tava tentando me diminuir, quer dizer, o meu marido não queria, ele queria minha esposa presente, bonita, cheirosa, ele queria que eu estivesse aqui em casa, presente para minha filha, que eu ficasse bem, gente, dando todo o suporte, e a gente se mudou para uma casa enorme.
E ele nunca se queixou quando precisa pagar alguém para fazer faxina. Então, ele estava o tempo todo me protegendo e dizendo assim, você não precisa ser igual a elas. O tempo todo ele estava me trazendo para esse lugar, então eu estava me diminuindo, eu estava matando quem eu era para caber nesse lugar aqui, né? Na mania, nos costumes dessas pessoas. Olhe isso, e não era eu. Eu estava me autodestruindo. E aí quem ia pagar? Meu casamento. Então, mais uma vez, era um problema de falta de identidade, de propósito, de se conhecer, de saber o que quer, né? E mais uma vez, quem eu estava culpando? Meu marido. O meu marido. Tanto porque também isso, gente, vem de uma questão lá atrás. Por que qualquer coisa que eu percebia de errado, eu tinha que culpar ele, eu tinha que punir ele? Porque lá no passado, ele foi péssimo para mim. Ele foi horrível. Mas isso também era responsabilidade minha. Não foi à toa que eu atraí uma pessoa assim. Com certeza, valor, meu valor, zero, valor nenhum. Então, por mais que eu consegui co-criar pela vida que eu tive, aqui tem um vídeo no canal falando sobre mais ou menos, né, sobre a minha vida. Tem assim, eu antes da ressonância. Fala um pouco, ali é muito pouco, gente. Foi muitas coisas difíceis que eu passei. E aí eu consegui co-criar um marido, eu consegui co-criar uma família, eu consegui co-criar uma pessoa trabalhadeira. Então, eu consegui co-criar muitas coisas, mas aí o que é que eu estava fazendo com isso? Pelo meu não merecimento, pela minha falta de valorizar a mim mesma, de amar a mim mesma, de deixar eu ser quem eu sou, de estar bem comigo mesma, eu estava sabotando. Atraí esse homem e tudo que eu vivi com ele de ruim, futuramente eu estava passando dificuldades, e logo qualquer dificuldade que eu tinha, que eu percebia, eu queria punir ele. Mas na verdade, por causa de mágoas que eu não botei para fora com relação a ele também lá no passado. Então, é importante você rever tudo que ele fez, né, rever tudo que seu esposo fez, tudo que você já viveu com ele, ressignificando isso, entender que você atraiu essa pessoa para você e que isso fez também você aprender muito sobre você, que você está aqui agora para você aprender a se amar, a se valorizar. Então essa foi a segunda crise, eu perceber, né, o quanto eu me diminuía para caber, o quanto eu não matava a mim mesma para pertencer a esse grupo aqui, né, e como eu me desvalorizava, né, diante de outras pessoas que também não hoje eu vejo que não. Jamais, graças a Deus não deu certo, porque não era pra mim. Então, às vezes a gente está sofrendo muito porque as coisas não estão dando certo, mas às vezes é um livramento, um livramento. E não cabe culpar a ninguém. Agora, gente, assim, se o meu marido ele me espanca, se o meu marido ele me bate, ele é alcoólatra, ele é drogado, ou se ele realmente me rejeita, ele não me quer, e vocês fazem uma autoanálise de você, você começa a querer entender tudo. Gente, eu sou totalmente contra. Meu marido ele nunca topou a mão a mim, mas se fosse o caso de eu sentir que meu marido ele fosse bater em mim, eu não. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho muito interessante a gente deixar com ele o que é dele, porque uma agressividade do homem é algo dele. E por que você está nesse lugar, né? Você precisa entender por que você está nesse lugar. Se o cara é alcoólatra e não quer crescer na vida, não quer viver, porque o alcoolismo, você é alcoólatra, você não quer viver, você olha para a morte. Então, por quê? Então tem processos que é dele. Por que você está nesse lugar? Você precisa entender por que você está nesse lugar, para você poder sair desse lugar. Eu não sou de acordo em que seja usada você, se você for o canal para a cura de alguém, dessa pessoa com quem você está casada, mas que você não arrisca a sua vida, sabe? Junto. Então é bem interessante você analisar aí e se proteger, se amar, não se permitir ser abusada, não se permitir ser espancada, não se permitir. E se foi até hoje, tudo bem. Mas agora você pode dar um despertar e ver o que, é que você pode fazer por você. Não é odiar ele, fazer mal a ele, não. Você pode orar todos os dias por ele, para que ele encontre, né, a paz, a luz de Cristo, mas olhe também para você. Primeiramente, você precisa cuidar de você. Se você não cuidar de você, não existe frequência de amor e você não tem como essa frequência de amor transbordar e mudar tudo ao seu redor. Então, é necessário você cuidar sim dessa frequência de amor por você mesmo. Então, essa foi a segunda crise, né, que eu consegui superar quando eu percebi que eu que estava, né? Então, foi maravilhoso. Foi, assim, um livramento muito grande, um alívio. Eu consegui ficar bem com ele, a gente ser amigos, ser companheiros. Enfim, foram duas crises. Eu tive várias crises, mas eu resolvi falar nessas porque eu já estava nesse caminho de autoconhecimento e foi ele que me trouxe, né? A constelação me trouxe todo esse entendimento de entender também de onde eu vim, como eu vim. A constelação, eu acredito que ela não vem. Muita gente diz assim, vai mudar a sua vida. Muda porque você começa a compreender as coisas.
E você às vezes começa a soltar algumas coisas dentro de você, chorar, sentir, e aí você esvazia. Quando você esvazia, cabe mais entendimento, cabe mais uma consciência maior, cabe mais tudo. E aí você pode mudar uma frequência, né? Mudar, tirar, tipo, se existia aquele coágulo na sua alma de dor, que era como um imã, atraindo mais ainda para você. Então, aquele coágulo é diluído e você para de atrair com ressonância aquilo ali. Então, para que o vídeo não fique muito longo, analise bem, olhe bastante, se conheça, se entenda. Não desista. E se tiver um sofrimento muito, se tiver um caos agora na sua vida, entenda. Entenda por quê. É necessário esse processo de você conseguir entender por quê. Que aí você vai dizer assim, vai lhe dar um alívio. E você precisa tomar uma postura, né? Precisa fazer novas escolhas, mas com uma boa compreensão. Se eu não compreendo, eu não vou fazer boas escolhas. Eu preciso compreender o meu processo. E tudo vai te levar a você aprender a amar você mesmo, a você aprender a cuidar de você, a você aprender a ser você, deixar, permitir ser você do jeito que você é. Se eu sou raivosa, eu vou tratar essa raiva. Se eu sou medrosa, eu vou tratar esse medo. Se eu sou invejosa, eu vou tratar essa inveja. Não importa, acolha a sua sombra, acolha tudo em você. Deixe-se existir e vá trabalhando isso. É assim que a gente leva luz, né, nas nossas sombras. Quando Deus criou o mundo, tudo era sombrio. Eu esqueci como é agora, mas tudo era trevas, né? E Ele trouxe a luz. Por quê? Porque existiu esse lugar de alma, né? Dessa grande alma trevosa que Deus trouxe a luz, o seu espírito de luz para iluminar tudo. Então, seja assim com você mesmo. Leve luz para sua alma, com conhecimento sobre você mesmo. E tudo é sobre você, sobre você. É você quem faz, é você quem traz, é você que é a magia, tá? Tá tudo aí dentro, você que é as possibilidades, é você que é o dinheiro, é você que é o amor, é você que é luz. E é você quem vai conseguir transmutar tudo. Então, claro que com ajuda, precisamos ter humildes para entender que há pessoas que já viveram, né, e que têm essa experiência, que podem ajudar, nos ajudar a gente fazer o que a gente precisa fazer por nós mesmos, tá? Então, terapia é ótima, aconselho a todo mundo. Toda técnica terapêutica holística é legal, ainda que você não consiga entender, faça as coisas e diga assim, não vi nada, gente, você não viu nada agora, porque você não conseguiu esvaziar ainda, mas quando você esvaziar, tem coisas que eu passei lá atrás que eu já digo, nossa, era aquilo que naquela época eu não entendi. Então, fiquem todos com o nosso Criador, o nosso Pai, que o universo traga para vocês todas as bênçãos e alegrias, e principalmente que o universo eleve vocês na frequência do amor e da alegria maravilhosamente divina. Um cheiro da Sergipana.